Olá, boa tarde a todos. Meu nome é Rita Inácio, eu sou farmacêutica da Farmácia de Manipulação Doce Erva. E hoje nós estamos inaugurando, uma série de entrevistas que a gente batizou aí carinhosamente de DoceCast. E nós vamos trazer sempre conteúdos importantes e relevantes em saúde que são do interesse de todos, ok? Então, hoje, nossa primeira entrevistada do nosso podcast, vai ser a doutora Letícia Falquete. Bem-vinda, Letícia. Muito obrigada pelo convite. E obrigada por você ter vindo. E a doutora Letícia é nutricionista, Então, ela vai falar um pouquinho da formação dela e depois eu vou falar um assunto super legal que nós vamos trazer hoje aqui com ela. Bom, Rita, quero te agradecer primeiro o convite. Estou muito honrada, muito feliz de estar junto com vocês, dando esse pontapé inicial. Desejo muito sucesso para o programa. Obrigada. Como você já disse, eu sou nutricionista. Eu me formei na Faculdade de Medicina da USP de Ribeirão Preto, aqui de Ribeirão Preto. Eu tenho mestrado em patologia, fiz vários cursos. Eu trabalho com genética, epigenética, genômica, então eu vou sempre por essa parte. E tenho também uma formação que é específica do nosso assunto de hoje, que eu não vou dar spoiler, então deixa para você falar. Então, a gente convidou a doutora Letícia Falquete para falar hoje para todos os ouvintes, sobre sintomas tardios e sintomas do pós-Covid, Essa nossa querida pandemia tem deixado sequelas em muitas pessoas, E ela tem feito bastante na parte clínica, consultas e está percebendo e está mapeando, vários sintomas, doutora Letícia, que são assim, estão aparecendo mesmo depois que a pessoa teve o Covid. Então, ela vai falar para a gente exatamente sobre isso. E como que tem sido, doutora Letícia? Assim, os clientes estão se queixando. Ai, doutora, depois que eu tive Covid, comecei a sentir tal coisa. Como que está sendo essa descoberta aí, É muito engraçado, porque tem os dois tipos de pacientes distintos. Aqueles que associam diretamente à infecção. Então, depois do Covid, meu cabelo começou a cair, minha memória ficou ruim, eu fiquei cansado, eu não sinto mais o olfato. Então, existem esses poliqueixosos depois da doença e tem aqueles que não associam, que não fazem ideia. Que aí chegam no consultório com muitas queixas e a hora que você vira e pergunta assim, você teve Covid? Tive. Piorou depois? Aí a pessoa olha pra você como se você tivesse descoberto a roda. Sim, piorou, como você sabe? E aí a gente vai fazer todo um trabalho. Então, os sintomas, eles vão depender muito do indivíduo, de quem a gente tá olhando, qual foi o quadro da doença, se essa doença foi tratada, se não foi. Onde predominantemente o vírus se instalou. Então, existe também essa diferença de sintomas. E não é todo mundo que tem pós-Covid, A gente estava conversando nos bastidores. Do jeito que se fala, parece que é uma condição que ela afeta 100% das pessoas que tiveram a doença. Mas não. Em média, os estudos estimam em média 30% das pessoas que tiveram Covid. Só que quando a gente pega numa população absoluta, 30% é muita gente. E eu acho, particularmente, pela experiência que eu tenho em consultório, que essa estatística ela é minimizada. Porque a minha estatística do consultório é 8 em 10 pacientes que têm alguma queixa, uma desestabilização de doença autoimune, que tem algumas queixas, mulheres principalmente com alteração de ciclo menstrual, relacionadas à doença, ao pós-infecção. Entendi. Mas por que exatamente isso acontece? O que acontece na infecção que deflagra tanto, esses sintomas, essas principais que você falou, Geralmente um processo inflamatório, como que é, Letícia? Sim. Na verdade, o que vai mandar é o seu sistema imune. A gente precisa da inflamação. A inflamação ela não é uma coisa maligna. A gente só sobrevive porque a gente inflama. Sinaliza para o nosso sistema imune que tem alguma coisa errada. O problema é o tempo que o seu corpo leva para parar de sinalizar que tem essa inflamação. Então, é esse excesso de inflamação. Tecnicamente, a gente chama isso de tempestade de citocinas pró-inflamatórias, que são sinais que o nosso corpo, que o nosso sistema imune vai liberando na presença do vírus ou da proteína do vírus. Então, por isso que pode acontecer em algumas pessoas que tomam a vacina. É a proteína do vírus que desencadeia isso, não propriamente a infecção, que pode exagerar. Essa resposta imune ela é muito exacerbada. Então, o corpo é como se a gente tivesse um incêndio.
Então, mesmo que acabou de apagar o incêndio, ainda fica aquela chama, aquela cinza quente, o braseiro, exatamente. Entendi. E esse braseiro, ele não apaga nessas pessoas, nesses 30%, vamos colocar assim, de pessoas que têm o pós-Covid. E tem alguma influência, por exemplo, tá ligado ao sistema imunológico individual, né, de cada um, mas você nota que, por exemplo, o fator de estilo de vida pode contribuir para esses sintomas tardios da Covid ou pós-Covid se manifestam? Você sente isso? Você percebe? Sim, muito, porque é diferente você ter um corpo preparado, um sistema imune que tenha imunocompetência. O que é isso? É a capacidade de enfrentar uma doença, que ele esteja funcionando bem, de você pegar um corpo que está totalmente inflamado, debilitado, que tem sobrepeso, que tem alguma doença prévia, alguma comorbidade, que a gente escutou muito esse termo, né, durante os piores dias da pandemia. Então, pessoas com comorbidades têm a infecção agravada. O que é uma comorbidade? Pressão alta, problema de tireoide, colesterol alto, gordura no fígado, muitas vezes doenças autoimunes. Então, aquela resistência insulínica, então a glicemia, o açúcar no sangue, batendo na casa dos 90, 100, que muitos profissionais e muitas pessoas ignoram, falam, não, isso é normal, isso é pré-diabetes, eu tenho pré-diabetes. Acha que isso não é nada? Isso é uma causa de inflamação muito grande. Então, se você já pega um corpo debilitado, vem um vírus que tem esse poder de infecção, esse poder de destruição tão grande que a gente vê que o Covid tem, ele vai fazer uma bagunça. E aí, o trabalho que a gente tem para arrumar isso daí é muito pior. Eu imagino, né? Porque não deve ser fácil. E assim, as pessoas... E desses... Só reformulando, dos sintomas que você estudou, que você verificou, né? Tem uns que são, digamos, mais transitórios, tipo queda de cabelo, perda do olfato, né? Mas eu li um estudo que fala, por exemplo, que o aumento do diabetes aumentou em pessoas pós-Covid. Até meu irmão, ele nunca teve problema com saúde desse tipo, e ele foi, né, diagnosticado com diabetes, e o médico dele disse que é pós-Covid. Então, além do diabetes, que eu acredito que deva acontecer na sua prática clínica, né, que outros sintomas mais graves, assim, que você percebe que estão acontecendo, né, doutora? Sim. A gente tem 2 tipos de sequelas. Então, a gente tem aquela sequela funcional, que é aquele paciente que teve um quadro mais severo, então que precisou de uma internação, de uma intubação. Então, ficou com o pulmão, a função pulmonar comprometida. Teve uma infecção cardíaca, que é a miocardite, e ficou com o músculo cardíaco comprometido. Então, esses pacientes, eles são sequelados crônicos. O que a gente vai fazer? Óbvio que a gente vai cuidar, mas ficou uma sequela física ali, uma injúria física. O tecido, ele não consegue se recuperar mais. Entendi. E voltar a ser como era. E tem as sequelas que são mais dessa desordem inflamatória, né? Então, por exemplo, o pré-diabetes, o diabetes que aparece, a desregulação de doenças autoimunes, isso tudo está relacionado com a nossa resposta imune de algumas células que chamam mastócitos e macrófagos. Então, quando a gente tem uma descompensação dessa resposta dessas células inflamatórias, essas células, elas são responsáveis por regular muitos processos fisiológicos, muitos processos internos. E a Covid, no começo, a gente não sabia, a gente não entendia lá em 2020 o que acontecia. Então, chegava um paciente com Covid para mim, eu ia tratar o sintoma, eu não entendia a causa. Hoje em dia, os estudos já mostram, eles são muito consolidados, que o Covid ele é uma doença endotelial. O que é isso? Ele causa injúria no endotélio, que são as células que revestem os nossos vasos sanguíneos. Então, onde a gente tem sangue? Tudo quanto é lugar. Então, onde tem sangue, a gente vai ter injúria, a gente vai ter problema, lesão. Então, por isso que são essas diferenças de sintoma. Por exemplo, quando a gente tem uma lesão no cérebro, a gente fala em neuroinflamação. Então, a gente fala naquela memória, aquele lapso que te dá assim, que você tá com a palavra na ponta da língua e, de repente, some. E eu tenho uma paciente que ela é demais. Ela fala que ela se sente um brócoli. Ela fala assim, Letícia, eu pareço um brócoli. Eu não consigo mais lembrar das coisas. Então, isso é a neuroinflamação. Isso, geralmente, esses quadros, eles são transitórios. Mas, principalmente ansiedade, também alguns quadros psiquiátricos, eles vieram com mais força pós-Covid. Tem as desordens que afetam o pâncreas. Então, tem pessoas que dependem da pressão, que desregula a pressão, desregula batimento cardíaco. Então, depende qual foi a bagunça que o Covid fez. Eu costumo, no consultório, usar a analogia, que o Covid, ele é uma criança mimada.
Ele entra sem ser convidado, ele faz birra, ele faz um estrago e ele vai embora e a gente precisa arrumar a bagunça que ele fez. Entendi. Bem isso mesmo, Ele é né? uma criança mimada. E me conta uma coisa, a abordagem nutricional alimentar, né? Eu acho que é, claro, específico para cada tipo, né, de sintoma ou de sequela, mas existe uma regra, assim, que você adota para todos os pacientes que tiveram Covid, que estão com algum problema de saúde relacionado? Sim. Uma alimentação anti-inflamatória. Tá? Porque justamente não adianta você ficar dando suplemento, você ficar dando remédio, você ficar tratando alguma coisa se você não trata a base, que é o que você come todos os dias, tá? Muitos pacientes, eles ficam com sequelas que eles incapacitam de fazer atividade física. Então, a atividade física, ela tem que ser avaliada individualmente. Então, por isso que eu não falo de estilo de vida anti-inflamatório, que é óbvio que todos têm que adotar, que a gente faz algumas mudanças, mas principalmente a alimentação. Então, a gente vai regular sono. Isso envolve o cronotipo do paciente, então a hora de acordar, a hora das refeições, a hora de dormir. Envolve a alimentação. Então, o que é uma alimentação anti-inflamatória? Às vezes as pessoas escutam falar isso, mas não têm noção do que é. É comida de verdade. Então, é comer arroz, feijão, vegetais, frutas, verduras, comer carnes para quem não é vegetariano, ovos, peixes principalmente. Então, é isso que a pessoa vai comer, é comida de verdade. Existem alguns exames que mostram pra gente se o nível de mastócito tá muito alto. Existe um painel de citocinas que tá chegando no Brasil agora que a gente consegue ver o tipo de inflamação que tá causando naqueles quadros mais graves, que são mais refratários ao tratamento. Para esses quadros, a gente pode pensar numa dieta antihistamínica. Porque os mastócitos, eles se alimentam, eles produzem histamina. Então, uma dieta antihistamínica, ela vai muito bem. Mas, via de regra, é parar de comer industrializado, é parar de comer açúcar, diminuir cafeína, descansar, comer, meditar, dormir, entendeu? É voltar ao básico, tratando o estilo de vida. É isso que a gente vai fazer, basicamente. Ou seja, né, só isso daí já daria um outro assunto para um outro Docecast, que é como fazer as pessoas comerem comida de verdade. Sim. A gente Porque eu acho marcar. que esse, quer dizer, tem o desafio de tratar a sequela e o sintoma, mas também tem o outro desafio, que é incutir na cabeça das pessoas a necessidade de se alimentar, né? Mas eu vou te falar, viu, Rita? Você consegue? Geralmente, quando o sintoma é muito grave, não tem muita negociação. Não existe negociação. Então, é diferente quando você tá tratando uma pessoa que ela chega por uma causa eletiva. Então, ela chega, Letícia, eu quero perder 10 quilos. Ou eu tenho uma queda de cabelo, eu tenho alguma questão estética. É diferente o manejo que você vai ter dessa pessoa de quando você chega uma pessoa doente, que tem exames alterados, que precisa ter responsabilidade com a própria saúde. Então, esse é o primeiro papo que a gente tem no consultório. Fala assim, olha, é o seguinte, você está assim, você precisa fazer isso, isso e isso. É por tempo determinado, tá? Então, as mudanças de estilo de vida anti-inflamatórias, elas são para sempre, elas são para construir a base. Mas, por exemplo, uma dieta antihistamínica, uma dieta extremamente restritiva. Então, tudo tem um começo e um fim. Então, o paciente, ele precisa entender isso, que para ele melhorar, para ele se livrar desses sintomas, dessa inflamação, desse cansaço, de tudo isso que incomoda ele, que acabou com a vida dele, com a qualidade de vida, ele precisa aderir ao tratamento. E aí vai dar autorresponsabilidade de cada um. Muito bom. Bom, depois, então, a gente gostaria de saber onde é seu consultório, né? Para as pessoas que pudessem ter interesse em fazer uma consulta com você, que você é uma especialista no caso. A gente vai colocar no nosso podcast o seu endereço para encaminhar alguns pacientes que talvez se encaixem, que queiram, né, te conhecer seu trabalho. Obrigada. Doutora. Eu atendo online, atendo aqui em Ribeirão Preto, meu consultório é aqui. E vai ser um prazer receber todo mundo. Muito obrigada pela presença. Eu que agradeço. Um abraço grande, muito obrigada. Deixa eu falar. Eu quero saber o que é a dieta antihistamínica. Legal falar, não é? Podemos falar. Eu acho. Deu 15 minutos só. Ah, tá. Você quer que eu falo, por exemplo, de suplemento, por exemplo, a cúrcuma? O que a gente faz? Alguns suplementos que a gente pode fazer? Tá bom. Qual a conduta dela? Sim. Qual que é Por onde começar? É uma dieta antihistamínica. Se é para cortar glúten, a farinha branca. Tá. A gente pega mais essa. Então vamos lá. Então vamos. Na hora que você falou assim, eu pensei que já tinha dado Já tinha acabado. tempo. Eu comecei a correr. Uai, eu lá sabia. Eu percebi, desculpa. Eu comecei. Da dieta. Antihistamínica. Então,
Então, depois a gente queria colocar o consultório da doutora Letícia. Como que a gente faz? A gente depois põe um link ou disponibilizar. Onde que é, e aí no vídeo a gente põe também o endereço. Eu falei que aqui em Ribeirão, mas eu atendo online também. Depois vocês colocam só o telefone. Não, você pode falar, o telefone, meu WhatsApp é Pode falar, Pode tá. falar. Tá, então eu te pergunto, porque aí no final a gente corta esse final Tá. que a gente fez. A gente já faz o final, Isso. pode deixar. Não, você pode passar de consultório online, no Sim. WhatsApp e tal. E a gente põe no vídeo, na edição, a gente coloca o WhatsApp. Tá. Pergunta pra ela, então, a doença. Eu vou falar da- Dieta antistamínica. Eu falei assim, mas isso pra mim é ótimo, porque eu tenho rinite alérgica, vai ser ótima pra mim também. Isso é maravilhoso. Eu quero saber. Não é fácil, mas é. A A anti-histamínica. dieta anti-inflamatória. Sim. Ou suplementação, vamos falar de suplementação também. Sim, também. Eu acho que como a gente inclui essa suplementação no dia a dia também, Isso, acho que exato. funciona. Tá. Então, pode ir? Pode estar. E, doutora, então me explica melhor pra gente o que seria essa dieta anti-histamínica, né? Que você falou que minimizam muito os sintomas, que ajuda na recuperação de alguns dos sintomas, né? Do pós-Covid. Conta pra gente um pouquinho. A dieta antistamínica, na verdade, é um conjunto de ações. Não existe um alimento específico que tenha ou não tenha histamina. Claro que existem alguns que têm um teor maior. Mas é impossível a gente zerar a quantidade de histamina da dieta. Porque a histamina, ela tem em alimentos saudáveis. Então, por exemplo, abacate, banana, chocolate. São alimentos saudáveis. Chocolate amargo, né? O cacau. São alimentos saudáveis. O que a gente faz? A gente minimiza essa carga de histamina. Porque a histamina é uma substância que a gente produz. É uma substância que a gente produz no intestino, as nossas bactérias intestinais, a nossa microbiota produzem histamina. Então, o que a gente precisa fazer? Equalizar. Que a gente tenha uma... Tá atrapalhando o barulho lá de fora, não? Não, acho que elas estão falando meio alto lá. Não, tá indo? Então, Tudo tem acústico. tá, beleza, desculpa. O que a gente precisa fazer é equalizar a quantidade de histamina. Então, que a gente consiga quebrar mais histamina do que formar para não acumular isso no organismo, tá? Então, a gente vai trabalhando tem como se fosse uma lista de alimentos que contém um maior teor de histamina. Outra coisa, tem paciente que não tolera uma comida requentada. Então, o ideal seria fazer a comida fresquinha todas as refeições, todos os dias. O processo de congelamento vai influir na quantidade de histamina da alimentação. Então, é um conjunto de estratégias que a gente faz, junto com uma dieta anti-inflamatória, que é qual que é a conduta anti-inflamatória? A gente vai incluir chás, então a gente vai incluir especiarias, gengibre, cúrcuma, pimenta, canela. A gente vai deixar a comida cheirosa, colorida, gostosa. Não usar temperinho pronto de saquinho. Parar de cozinhar com óleo de soja, óleo de girassol. A gente vai começar a cozinhar com azeite, que protege o nutriente desse alimento, que ajuda o nosso colesterol bom ficar em níveis ótimos. Então, é todo um conjunto que a gente vai fazendo. Então, evitar o açúcar refinado. Não é evitar o carboidrato. Você não vai deixar de comer batata, você não vai deixar de comer arroz, mandioca, você vai deixar de comer doce, você vai deixar de colocar açúcar no café. O excesso de pãozinho com margarina, pelo amor de Deus, de manhã, entendeu? Então, é toda uma mudança alimentar. A gente pode pensar também em shots, colocar shots de manhã. O que é o shot? É um concentrado de micronutrientes que a gente precisa ali para já dar esse booster no sistema imune. Então, tem várias coisas que a gente consegue fazer dentro dessas estratégias, que aí o paciente, ele sofre no começo, tá? Principalmente se for uma pessoa que não é tão acostumada com esse estilo de vida mais saudável, mas que vai valer a pena, porque a melhora da sintomatologia em torno de 45 dias, com a alimentação e com a suplementação. Alguns casos precisam de medicação também, alguns corticoides, algumas outras drogas. A gente já tem uma resposta muito boa dos sintomas. Entendi. E no caso da suplementação anti-inflamatória, né, principalmente para os casos que envolvam, então, problemas mais sérios endoteliais, né, assim, envolvendo vaso sanguíneo, eu não sei se trombose, aí não sei, deve aparecer pra caramba também, né? Então, assim, qual é a abordagem de suplementação nutricional ou alimentar, né? Nos casos em que a inflamação do paciente, ele já chega inflamado por causa da infecção e ainda já vem com um histórico de inflamação, né? Eu acho que esses devem ser os pacientes mais complexos, não? Sim, depende muito de como foi manejado o período da infecção.
Então, se esse paciente ele foi bem tratado, bem assistido, tomou as drogas e a suplementação correta, a tendência dessa hiperativação de sistema imune, ela é diminuída. Mas tem pessoas que vão ter isso de qualquer jeito, tá? Falando em suplementação, a gente sempre vai pensar na parte anti-inflamatória. Qual que é o rei dos anti-inflamatórios? O ômega 3. Não pode faltar. Não pode faltar. Eu preciso começar a tomar ômega 3. Um bom ômega 3, com os selos de certificação de pureza, com uma boa concentração de EPA, que é a fração anti-inflamatória do ômega 3. Quando a gente pensa em neuroinflamação, então, que é essa questão de memória, enxaqueca, esses lapsos, a gente pensa na fração do DHA, mas uma fração não exclui a outra. Então, a gente sempre vai fazendo ciclos de suplementação. A gente pensa na cúrcuma, na quercetina, berberina, que é excelente, mas que é um ativo de prescrição médica. Antocianinas, que são frutas vermelhas. Então, chá de hibisco? Chá de hibisco. Vamos pensar que quem tá ouvindo a gente não tem acesso a um bom profissional, que não tem condição de comprar esses suplementos, porque bons suplementos são caros, tá? Um suplemento muito barato, a gente sempre tem que abrir o olho, que provavelmente é falsificado, tem alguma coisa assim. Então, o que essa pessoa tem que fazer, praticamente? Ela tem que colocar sardinha na alimentação dela, de preferência fresca, mas se não, a enlatada. Ela tem que comer folhas escuras, então espinafre, couve, pode ser refogada se não quiser comer crua. Ela tem que colocar frutas vermelhas na alimentação, então morango, jabuticaba, açaí. O chá da casca da jabuticaba é extremamente antioxidante. Então, se tiver acesso a orgânicos, é melhor ainda. O caminho é mais andado ainda pra gente. Então, são essas ações básicas. Mas quando a gente pensa numa suplementação, ela é sempre individualizada. Pelo quê? Pelo sintoma que o paciente está apresentando pela clínica e principalmente pelos exames. Não existe traçar uma conduta alimentar ou de suplementação pós-Covid e qualquer outra condição que seja mais grave sem analisar exame bioquímico. Hoje em dia já existem os testes genéticos também, que analisam como que você está metabolizando os micronutrientes, então as vitaminas, os minerais, qual que é a sua resposta, a sua tendência de ter uma síndrome pós-Covid. Então, tudo que a gente puder usar em favor da saúde do paciente, de acordo com a condição financeira de cada um, a gente tem que usar. E respeitar essa condição também, né, doutora? Não tem Sim. como, né? Porque hoje em dia, como você mesma disse, os suplementos são... né, tem o seu preço, Sim. né? Então, se a pessoa conseguir suprir essa deficiência nutricional ou esse aporte de nutrientes anti-inflamatórios, que seja pela alimentação, né? Muitas vezes a gente não consegue só com a alimentação. Porque a quantidade, né, de micronutrientes a gente precisa baixa. de qualidade e quantidade. Mas eu acho que já é meio caminho andado para quem está ouvindo a gente e realmente isso é fora da realidade. Eu fiz a formação do Dr. Guilherme Peck em pós-Covid. Então, eu sou certificada nessa área. E o que ele fala, eu levo para minha vida, que a gente não tem que se acostumar com o novo normal. A gente tem que voltar para o nosso normal. Então, eu vejo pacientes que eles normalizaram ter uma enxaqueca uma vez por semana depois do Covid, ficar com esse lapso de memória, o cabelo tá ficando ralo, o sono, insônia é muito grande a prevalência de pós-Covid, porque é uma sensação de frio e calor. Então, a pessoa vai alternando, você vai ver a pessoa acha que tá com febre, ela não tá com febre. Ou que ela tá no climatério. Ou no climatério, uma desautonomia do sistema nervoso. Eu não sabia, então, quer dizer, confunde muitos sintomas com outras coisas, outras patologias. Eu tenho pacientes que elas entraram em menopausa precoce, pós-Covid, porque alterou demais o eixo hormonal, que a gente chama do eixo HPA, hipotálamo, pituitária e adrenal, os hormônios do cortisol. Como que a gente regula cortisol? Dormindo, acordando 6 da manhã, colocando a cara no sol, tomando sol na região da testa, nos olhos, indo dormir 8 horas, 10 horas da noite, estando na cama, repousando, descansando. A gente pode pensar em melatonina também, para essa função. Então, são essas coisas básicas que a gente tem que fazer para voltar a ser o que a gente era, entendeu? Não se acostumar com esse, não, o novo normal. Foi pós-Covid, então eu sinto até que é um status, às vezes, dependendo da situação. Não, o síndrome, pós-Covid. Tô convivendo bem. Pós-Covid, tá tudo bem. Mas assim, o que aumentou, principalmente no meu consultório, pacientes que aumentaram quadros de ansiedade psiquiátricos, então que aumentaram dose de fluoxetina, de Venvance e de outras drogas psicoativas depois da doença,
é muito grande por causa dessa neuroinflamação. Então, é muito grave. E os estudos, inclusive, saíram essa semana falando disso. Que os sintomas neuroinflamatórios, eles são os mais prevalentes e os que deixam mais sequela. Então, quanto mais cedo a gente trata, menor a chance disso ser permanente. E também pela questão de que muitas e muitas vezes a pessoa não está associando que foi do Covid. Exatamente. Né? Às vezes ela pode achar que é uma outra. Não, porque eu fiquei muito estressado na pandemia. Eu tive Covid, mas eu também, fiquei muito em casa, trabalhei só online. Quer dizer, muita gente ficou ansiosa e muita gente teve problemas psiquiátricos por conta da reclusão toda que foi a pandemia. E, de repente, a pessoa pega Covid e depois não sabe qual, né? Será que eu tô assim porque eu fiquei ansioso? É o ovo ou a galinha? O que vem primeiro? Exato. Ou é porque eu fiquei doente, eu tive a doença, né? Então, eu acho que só os exames bioquímicos, né? Você vai lá ver níveis de indicadores inflamatórios, né? PCR, fibrinogênio, homocisteína, os níveis de vitamina B12, B9, que participam daquela metilação do DNA. O que é isso? É o interruptor que a gente tem, o interruptor genético. Então, a gente liga e desliga os genes. Então, o que eu quero ligar? Eu quero ligar a parte anti-inflamatória, eu quero ligar a parte da longevidade, a parte de metabolizar bem carboidrato, gordura, e eu quero desligar as doenças crônicas não transmissíveis, que é o que eu vou desenvolver. Sim. Então, falta nutriente, as pessoas são desnutridas. Então, mas é uma dica também, né, pessoal? Porque, veja bem, se vocês ficaram estressados, ansiosos durante a pandemia por um motivo de trabalho, ou de reclusão, de ficar muito antissocial, de não ver ninguém, e depois teve Covid, achou que era por uma coisa, então fiquem atentos, porque os sintomas de enxaqueca, ou insônia, ou mesmo outros sintomas psiquiátricos, depressão, pode ser um sintoma da doença, e não do status emocional da doença, né? E saber aí, diferenciar isso. E aí, o que a gente faz? A gente trata a parte fisiológica, ou seja, a gente trata a carne, o sintoma, a clínica, e aí, obviamente, junto com o psiquiatra, com o psicólogo, enfim. E aí, o que acontece? Você não precisa necessariamente tirar o medicamento, porque a doença de base, ela continua ali. Só que você diminui a dose. Você não vai ficar aumentando, porque senão é um looping. Você aumenta a dose e não vai fazer efeito mesmo. Claro. Porque que aquele medicamento ele tá tentando tratar não é o que você tem. E isso vale para qualquer outro. Estatina para colesterol alto. Então, tem muita gente que descompensa a parte de colesterol porque o vírus ataca muito a parte hepática, de detoxificação. Então, o fígado não consegue trabalhar da maneira como ele trabalhava. E aí, isso acumula em triglicerídeos, isso acumula em colesterol LDL oxidado. E é onde dá aquelas placas de ateroma nas artérias. Então, assim, adianta aumentar a estatina? Você só vai comprometer mais a função do fígado. E por isso que quem teve Covid tem que ficar esperto por uma série de sintomas, né? Para não achar que isso vai passar. Pode ser que você tenha que fazer um tratamento de base nutricional, bem acompanhado, e medindo os níveis de inflamação no corpo para você verificar se a sua inflamação está cedendo e os sintomas também junto com eles, né? E é muito interessante isso que você falou de verificar os exames. A questão é quais exames. Exato. Então, você tem que saber o que você está procurando, porque senão você não vai achar mesmo. Então, às vezes, tem paciente que fala assim, não, meus exames estão normais. Não, como assim seus exames estão normais? Eles estão dentro do padrão de referência, só que a referência de exame bioquímico que a gente tem foi feita para pessoas doentes. Então, até aquela faixa você não está doente, daquilo ali para cima você está doente. Não foi feito para otimizar a saúde em pessoas saudáveis. Então, o que a gente está procurando? Quais são as faixas ótimas de exames de sangue? Então, se você pegar e falar assim, até 100 a glicemia tá normal. Então, se eu tô com 98, eu não tô doente. Tá, você tá doente. Porque 100 significa que você já tá praticamente pré-diabético. Se você tá com 98, você tá ali. Entendeu? Sim. Então, eu acho que também vai da interpretação de quem tá pegando esses exames. E hoje em dia, através das redes sociais, de podcast, as pessoas estão tendo acesso à informação de qualidade. Então, tá fazendo uma revolução do cuidado médico, nutricional, de baixo para cima. Então, a população está se atualizando e está cobrando os profissionais a se atualizarem junto. E isso é muito legal. Eu acho maravilhoso mesmo, porque num podcast desse, eu também aprendo bastante junto com os nossos ouvintes também. Todos é muito legal nós aprendemos isso, né? e ensinamos na mesma medida. Sim.
Ô, doutora Letícia, manda aí pra gente onde fica o seu consultório, qual o seu telefone, porque eu acho que a gente quer que muitos pacientes ou pessoas que se identificam com esses sintomas, né? Nosso objetivo aqui é esse, né, gente? É promover informações relevantes em saúde. Então, se você tem sintomas que você se identificou com alguma coisa que a doutora Letícia falou, é importante você procurar uma ajuda profissional, certo? Eu acho que o importante é a gente investigar. Pode ser que não seja absolutamente Exato. nada e tá tudo bem, entendeu? Mas se pode você ser que ficou com uma seja. pulga atrás da É. orelha, né? Tipo assim, nossa, realmente, depois que eu tive Covid, isso, né? Pode ser que seja. Pode ser que as pessoas fiquem mais atentas para observar, né? Sim. Se observar, porque ninguém conhece mais o corpo da gente que a gente mesmo, Ou né? deveria conhecer. Ah, sim! Esse é o ponto. Não deveriam conhecer o nosso corpo melhor do que a gente mesmo. Se você chega e fala assim, nossa, mas se você tá tendo isso, como que você sabe, né? Quer dizer... Alguma coisa tem errado e já começou antes do Covid. Aí a gente começa a tratar lá de trás. Conta pra gente, então. Bom, meu consultório eu atendo presencialmente aqui em Ribeirão Preto, né? Onde tem a farmácia, onde a gente tá gravando esse podcast. Mas eu atendo online também, pro Brasil inteiro. Então tem meu WhatsApp, eu vou deixar o WhatsApp com o pessoal aqui, eles colocam aqui abaixo do vídeo. Então, pra mandar mensagem, informação, enfim, qualquer coisa, qualquer alô, pode mandar por lá. E também tem o Instagram, que quem responde sou eu, quem administra sou eu. Então, é o Letícia Falquete Nutri. E a gente sempre é um prazer receber as pessoas, essa troca. Eu coloco bastante conteúdo lá, referente a pós-Covid, porque as pessoas têm um pouco de medo de falar disso. Foi um assunto muito politizado. E o que eu tento trazer, e todos os colegas que fizeram a formação comigo, é despolitizar o tema. Ótimo. Isso é um tema de saúde. Então, eu trato de saúde, eu trato o meu paciente, independente da ideologia que ele tenha ou não. É isso Isso aí. não me interessa. Muito Então, bom. eu acho que é um tema relevante, é uma doença nova, a gente tá aprendendo a cada dia. Se joga nas plataformas de busca Covid e alguma outra palavra, inflamação, nutrição, aparecem centenas de artigos novos todos os dias. Então, a gente tá entendendo como essa doença tá funcionando. A gente tá aí há quase 3 anos, né, da primeira onda. Então, isso é muito recente em saúde. Mas o pouco que a gente sabe já está conseguindo ajudar e reverter muitos sintomas e devolver a vida para muitas pessoas. Nossa, isso é sensacional. Fantástico o trabalho, viu, doutora Letícia Falquete? Eu que agradeço. Muitíssimo obrigada pela sua presença. Imagina, Gratidão. amor. Foi muito gostoso fazer a entrevista com você. E espero que tenha sido bastante proveitoso para quem nos escutou e nos viu. Eu que agradeço o convite, agradeço a equipe. Eu sou fã da farmácia, então sou suspeita. Mas sempre que vocês precisarem, contem comigo, porque eu tenho muito prazer. É uma das missões do meu trabalho. É levar conhecimento para quem precisa. E aí, quando a gente tem o conhecimento, a gente consegue escolher qual caminho que a gente vai trilhar. É isso aí. Então, por hoje, nós encerramos aqui lindamente a nossa primeira entrevista do nosso DoceCast. E um beijo a todos. Muito obrigada.